um grande privilégio estar aqui novamente para compartilhar a palavra com os irmãos. Ao mesmo tempo que é um privilégio, também é uma grande responsabilidade. Eu oro a Deus que o Espírito do Senhor esteja me usando esta noite para edificação dos irmãos, bem como edificação própria. Como bem falou o pastor, reverendo Joel, o texto que trabalharemos esta noite está em Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 10. O autor do livro, o profeta Isaías, já no primeiro capítulo, ele se identifica como filho de Amós. Ele profetizou em Jerusalém, em seus arredores, como profeta em Judá. Ele era casado, tinha pelo menos 2 filhos. Vemos isso no capítulo 8 e 7, ambos nos versículos 3. O livro do profeta Isaías se constitui de exortações e profecias em dias sombrios, durante o reinado de 4 reis. Vemos isso também no versículo 1, capítulo 1. Reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Reis que reinaram sobre Judá, ou o Reino do Sul. O período se estende aproximadamente entre 739 a 686 a.C. Durante esse período, Israel, ou melhor, Judá, experimentou dias terríveis. O povo havia abandonado o Senhor. Estava se entregando aos pecados, estavam vivendo em trevas espirituais. O próprio Isaías retratará isso, trará um retrato, melhor dizendo, do povo. Capítulo 1 nos mostra que, no versículo 4, ele diz: ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltaram para trás. Ele também fala acerca de uma falsa religiosidade, especialmente a partir do versículo 10 do capítulo 1. Vemos o seguinte, o próprio Senhor dizendo: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês me oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros, de gorduras, de animais cevados. Não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. O povo apresentava uma falsa religiosidade, ou seja, eles realizavam sacrifício, mas sua vida prática não apontava para a sua teologia, para aquilo que eles praticavam no templo. Eles ofereciam holocausto e, ao mesmo tempo, negavam a busca da santificação em sua vida prática. Isaías continua a partir dos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Lavem-se e purifiquem-se, tirem de minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. Então, vemos aqui o cenário daquele tempo e o povo vivia num total quadro de inversão de valores, distorção dos valores morais. A partir do versículo 5, Isaías também ainda continua esse quadro e mostra que o povo também vivia num materialismo, uma busca desenfreada por bens materiais, vendo os bens materiais como sentido ou a razão de suas vidas. Capítulo 5, versículo 8, nos diz: ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores no meio da terra. Era também período de hedonismo. O hedonismo estava presente no meio do povo de Deus. E o que é isso? Se trata da busca pelo prazer como razão última da vida. Ele mostra isso também no capítulo 5, versículo 11 e 12, dizendo que eles já se levantavam pela manhã para logo se embriagarem e continuavam até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho, ele repete, não faltam nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Então eles estavam negligenciando a adoração ao Senhor, negligenciando uma vida de santificação ao Senhor, e no lugar estavam buscando os seus prazeres, os prazeres transitórios dessa vida. Eles tinham mais alegria nesses prazeres do que propriamente refletir, se atentar para os grandiosos feitos do Senhor. E não somente
faziam isso, mas provocavam o próprio Senhor, tentavam o Senhor, como vemos nos versículos 18 e 19, quando diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça de bois, e dizem: que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Então, diante da exortação do profeta Isaías ao povo, dizendo que eles estavam negligenciando em relação ao Senhor, não estavam considerando seus feitos, e ao invés disso estavam se entregando aos seus prazeres, ao invés de apresentarem um coração penitente, um coração arrependido, eles, na verdade, endureciam ainda mais seu coração, tentando ao Senhor, dizendo para que Deus se apresse e termine logo a sua obra. Longe de se deixarem convencer por essa acusação, eles gritam desdenhosamente ao Deus de Israel, ao Deus de Isaías, que se apresse e exponha a sua obra. Se essa obra referida é o juízo vindouro, como alguns acreditam, então a impudência, ou seja, a falta de pudor do povo, é de todas as mais descaradas. Eles estavam desafiando o próprio Deus para que os puna. Demonstra uma total corrupção teológica intencional e danosa do povo. Vemos também o relativismo presente naquela sociedade. Versículo 20 do capítulo 5. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Então, uma total mudança dos valores. Aquilo que é absolutamente certo, correto, bom, perfeito, eles estavam desprezando. E aquilo que era pecado, mal, danoso, eles estavam realizando, fazendo como se fosse correto, sem o mínimo peso na consciência. Isaías também condena o humanismo do povo, ou seja, eles se colocavam no centro de todas as coisas. Ao invés de ter Deus como o centro de todas as coisas, eles confiavam na força do seu braço e na sua inteligência, na sua capacidade cognitiva. Vemos isso no versículo 21 do capítulo 5 ainda. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Dias de corrupção generalizada que observamos aqui. Não somente no meio do povo, mas primeiramente de onde deveria vir o exemplo, que era do rei, bem como dos líderes nacionais. Vemos isso nos versículos 22 e 23 do capítulo 5. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam a justiça. São retratados aqui grandes homens da nação. Os termos usados se referem a heróis, campeões militares. Porém, como o texto mostra, só eram campeões como misturadores de vinho. Quando esses líderes nacionais são chamados para julgar um caso, o que pode se esperar deles é que inocentem o culpado e neguem o direito ao inocente. Tempos de total inversão de valores e de instabilidade jurídica. Dias de trevas muito semelhantes ao que vivemos hoje. Daí a importância e a relevância da palavra, da exortação de Isaías, não somente para o povo original que recebeu essa exortação, mas também para nós hoje, que vivemos tempos semelhantes, se não piores, àqueles presenciados. Nesse contexto que o povo vivia, se levantam dois povos, Síria, cuja capital Damasco, e Israel, ou Reino do Norte, que já havia se afastado dos caminhos do Senhor, e eles conspiram tomar Judá, Reino do Sul, subjugar o povo e causam grande desespero no meio do povo e ao próprio rei. Eles ficam desesperados. Essa união é denominada como coalizão sírio-israelita. E eles intentavam devastar a terra, tomar a terra de Judá, anexar Judá, tendo em vista o império assírio que estava se levantando. Nesse tempo de trevas espirituais e também guerras, Deus há de executar o seu justo juízo sobre tantos povos que se uniram, Síria
e Israel, e também sobre Judá. Deus haveria de usar o Império Assírio como instrumento em suas mãos para executar disciplina sobre estes povos. Vemos isso no capítulo 8, versículo 4 a 7. Ele diz: porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Está aí a referência à Síria e a Israel, Damasco e Samaria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo, aí se referindo a Judá, desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim, que era rei da Síria, e do filho de Remalias, no caso é Peca, rei de Israel, reino do norte. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. E ele explica, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Estas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Então, o justo juízo de Deus é anunciado pelo profeta. Porém, é importante ressaltar que foi dada oportunidade ao povo de Judá, a despeito dos pecados que falamos anteriormente, da corrupção que a sociedade vivia, foi dada uma oportunidade de arrependimento ao povo, um escape ao povo. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece proteção a Acais, rei de Judá na época. Vemos isso no capítulo 7, versículo 4. Isaías fala a Acais: tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo e nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante. Olha como ele se refere a esses 2 povos que estavam se levantando, como tocos, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Deus exige tão somente a Acais que confiasse em sua palavra e pedisse um sinal. O versículo 9 do capítulo 7 nos mostra: se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Invertendo, portanto, Deus fala a Acais, através de Isaías: se vocês crerem, vocês permanecerão. E ele pede a Acais que peça um sinal. Peça ao Senhor, seu Deus, versículo 11, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. E qual a resposta de Acais? Acais demonstra incredulidade e uma falsa piedade. Versículo 12, ele diz: não pedirei o sinal, nem tentarei o Senhor. Um povo que estava tentando a Deus de diversas outras maneiras, afrontosamente, e quando tem oportunidade de livramento do próprio Senhor, o rei, representando o seu povo, mostra o que de fato estava no coração dele, bem como do povo, que é incredulidade e uma falsa piedade, uma falsa religiosidade. Já que Acais não escolhe o sinal, o próprio Deus o faz. Versículo 14 do capítulo 7, um versículo muito conhecido por nós. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, a resposta à incredulidade de Acais, da parte de Deus, é um sinal que aponta para uma promessa naqueles tempos ainda futura, a vinda do Messias, do prometido, do Cristo, que essa profecia encontra pleno cumprimento no nascimento do nosso Salvador, como nos relata Mateus no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 23. E a presença do Messias, que traz consigo, ou melhor, nos revela o próprio Deus, ele traz julgamento contra a incredulidade e salvação àqueles que creem. No Cântico de Simeão, isso fica muito destacado, quando ele abençoa e diz a Maria: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, ou seja, apontando para o julgamento que ele traria, como para a elevação.
apontando para a salvação que esse menino traria de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Então, a incredulidade de Acais na promessa de Deus de livramento trouxe ruína, trouxe o julgamento sobre Judá. A Síria seria o meio, como eu disse, pelo qual Deus disciplinaria Judá. Porém, ela também não permaneceria eternamente. Haveria de ruir também pelo justo desígnio de Deus. O julgamento de Deus também viria sobre o império da Síria. O capítulo 10, versículo 18, nos mostra o fim deste império que foi utilizado por Deus como instrumento de correção ao seu povo. Versículo 18 do capítulo 10 nos diz: também destruirá totalmente a glória de sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente vai definhando. Esse é o retrato do fim da Assíria. Também o império perverso, terrível, teria um fim descrito aqui como que definhando. Chegamos então ao texto, capítulo 11, versículo de 1 a 10. Isaías aqui passa a tratar da esperança que o povo de Judá, que passaria por esse período de provação, tanto debaixo do império da Síria e posteriormente do império da Babilônia. O império babilônico haveria de suplantar o império da Síria. Ele mostra aqui, no capítulo 11, que o povo deveria se agarrar à esperança, ao Messias que haveria de vir. A esperança messiânica expressa no capítulo 7, versículo 14, como nós vimos, ela é ampliada no capítulo 9, dos versículos de 1 a 6. E agora vem a plena luz, no capítulo 11. Ele irá trabalhar tanto o rei, quanto o seu reino de paz, o seu reino pacífico. E o capítulo 12, que é o trecho maior que o capítulo 11, essa perícope do versículo 1 ao 10 está inserido, é a resposta do povo a essa gloriosa esperança de Judá, e não somente de Judá, mas a todos os povos da terra. O versículo 1, ele apresenta o rei, que vem para reinar, vem para estabelecer o seu reino. O profeta acabou de descrever, no capítulo anterior, como vimos, a veloz e súbita destruição da Síria, que a floresta, ele descreve como floresta do seu orgulho, se tornaria um campo de tocos. Esse juízo, como vimos, também sobreviria sobre Judá, porém, diferentemente da Assíria, o povo de Deus não permaneceria no tronco ou no toco. Ele haveria de levantar um broto, como é dito aqui, um rebento. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Ou seja, Jessé, que é pai de Davi, ou seja, da linhagem davídica, haveria de vir um rebento, um broto, um ramo. O povo haveria de passar sempre por períodos de dificuldade, até o ponto de praticamente ficar como a descrição aqui, uma árvore que foi cortada e deixada no topo, no seu tronco. E dali, daquela figura, daquele retrato de desesperança, haveria de frutificar um renovo, um broto, um ramo. E esse renovo daria frutos. A referência aqui a Jessé, alguns intérpretes apontam para o fato de não se referir a Davi, mas sim a Jessé, o seu pai, porque o período que o povo se encontraria não apontava mais para aquela glória e as grandezas ligadas ao governo de Davi. A casa real voltaria a uma posição de insignificância, uma posição de origem, como na época de Jessé. Também é digno de destacar que Isaías se refere ao rei que haveria de vir como ramo ou rebento, no primeiro versículo, e também como a raiz de Jessé.
ele seria um rei, ele seria o rei, mas não simplesmente um outro rei que viria da linhagem de Davi. A referência da minha GC mostra que ele seria um outro Davi, mas desta vez perfeito. Nos livros de reis, os sucessivos reis que vinham após Davi eram aquinhoados em comparação ao seu pai, Davi. Eram aquinhoados, ou seja, eram comparados, recebiam a denominação como de comparação em relação ao seu pai, Davi. Mas nenhum rei é chamado de Davi ou filho de Jessé. Essa referência é inesperada, mas tem uma tremenda força em mostrar que em Cristo a aliança davídica é cumprida. Em 2 Samuel 7, versículo 16, nós vemos: quanto a você, o Senhor falando a Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Como Deus haveria de cumprir essa promessa feita a Davi, se ele era homem sujeito à morte? Como o seu reino poderia ser estabelecido de maneira eterna? Exatamente porque o seu cumprimento haveria de vir por intermédio do Messias. E a referência à raiz de Jessé mostra que ele é anterior a Jessé. Ele é a raiz de suporte e origem à família messiânica. O Messias é a raiz originária da sua própria árvore familiar, até o dia em que ele haveria de germinar nessa família. Então ele é antes de todas as coisas. Aponta para o fato de que o Messias que haveria de vir não era simplesmente um homem, mas o próprio Deus encarnado. E esse Messias, esse rei que haveria de vir, ele produziria frutos. De suas raízes brotará um renovo, ou em algumas traduções trazem, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele prosperaria, ele beneficiaria todas as nações com a sua obra, com o seu feito, com sua obra messiânica. Como vemos no versículo 10, as nações recorreriam à raiz de Jessé, que estaria posta por estandarte dos povos, e a glória será sua morada. Jeremias 23, 5 fala sobre essa prosperidade que o renovo traria. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Então Jesus é esse rei apresentado no versículo 1. A partir do versículo 2 até o 3, em sua parte A, vemos sua divina capacitação para governar. O rei aqui, ele é dotado plenamente do Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, todos os seus feitos, todas as suas ações são guiadas pelo Espírito do Senhor. Em contraste com os governantes da época, com o próprio governante da Assíria, que se orgulhava de sua força e sabedoria, vemos isso no capítulo 10, versículo 13, este rei que viria tem sua força, sua sabedoria no poder do Espírito do Senhor. Jesus, no seu ministério, ele confirma essa palavra acerca dele ser cheio do Espírito, bem como também a profecia de Isaías, no capítulo 61, versos 1 a 2. Lucas nos fala isso, ao relatar que Jesus, num sábado, ao entrar na sinagoga, ele pega o livro, abre e recita, ele fala, ele lê esse trecho de Isaías 61, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ao final, ao fechar o livro, ele fala que hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Em outra oportunidade também, na ocasião do batismo do Senhor Jesus, é retratado ali que o Espírito de Deus desceu como pomba sobre ele.
E uma voz do céu foi ouvida dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrado. Então o Espírito do Senhor, o Messias seria alguém cujo Espírito do Senhor estaria plenamente nele. Toda a sua obra seria operada no poder do Espírito. No Antigo Testamento vemos várias referências da ação do Espírito, capacitando Moisés, os anciãos, os juízes, reis, profetas, são capacitados, são instrumentos da mão de Deus para efetuar, ou melhor, levar a efeito a sua obra, para atividades especiais. Porém, vemos que o Messias haveria de ser dotado do Espírito de uma maneira nunca vista anteriormente. Também podemos observar que, na era messiânica, vemos o cumprimento da promessa que o Espírito seria derramado de uma maneira generosa sobre o povo de Deus. Vemos isso também no profeta Isaías, capítulo 32, verso 15, e em Joel 2, 28. Uma profecia muito conhecida que diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Devemos ter em mente, sim, que o Espírito já atuava no Antigo Testamento. Afinal de contas, nenhum pecador se rendeu ao Senhor sem o convencimento no seu coração do pecado e da justiça e do juízo. Porém, na era messiânica, com o advento do Senhor, haveria de se cumprir esse período glorioso em que o Espírito Santo atuaria, não mais de maneira mais restrita e circunscrita ao povo de Deus, Israel ou Judá, mas haveria de atuar de maneira portentosa, poderosa, sobre pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. E vemos o cumprimento disso no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando Pedro interpreta aquele acontecimento como o cumprimento da profecia de Joel. Trocando apenas o termo acontecerá depois disso por acontecerá nos últimos dias. Como bem foi falado pelo presbítero Carlos na pregação do domingo anterior, o Messias ele vem na plenitude dos tempos, nos últimos dias. Ele inaugura os últimos dias, a sua primeira vinda. E os últimos dias terminam na sua segunda vinda. Vemos também nesse trecho a referência ao Espírito do Senhor, bem como dons, habilidades que o Espírito haveria de comunicar ao Messias. Esse único Espírito, que é apenas um, ele é visto de vários ângulos, de acordo com os dons que ele comunica. Temos aqui 7 vezes a palavra se repetindo, Espírito. Isso também é um indicativo da plenitude do Espírito que estaria sobre o Messias. Apocalipse, em diversas passagens, faz essa referência aos 7 Espíritos. Apocalipse 1:4, quando João se identifica, ele fala: João, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Isso aponta para a plenitude do Espírito, bem como também a plenitude de sua obra, sua perfeição. Ele se refere a esses dons em pares: espírito de sabedoria e de entendimento, ou seja, conferindo capacidade de discernimento e habilidades administrativas necessárias para governar o povo, bem como também visão e prudência que emanam da sabedoria divina. São 2 elementos estritamente ligados a atributos judiciais e governamentais, essenciais para um rei. Espírito de conselho e de fortaleza. Isaías já havia se referido a isso anteriormente, em relação ao conselho, quando ele se refere ao Messias como maravilhoso conselheiro e de fortaleza como Deus forte. Ou seja, o Messias seria alguém com capacidade para lidar com qualquer situação, de tomar decisões corretas. E não somente lidar com essas situações, tomar a melhor decisão, mas ter força para executá-la. Não somente saber aquilo que era certo, aquilo que é certo, mas força
para executar essas decisões e também poderes excepcionais. As palavras traduzidas por força e fortaleza aparecem no capítulo 36, versículo 5, mas são traduzidas como estratégia e força militar. Também nos ajudam a entender como o Messias seria dotado. E também ele fala sobre o espírito de conhecimento, ou seja, a capacidade de conhecer todas as coisas, e de temor do Senhor. Conhecimento e temor são conjugados, como se debaixo da palavra Senhor. Aqui ele aponta para uma capacidade de reverenciar, de obedecer a Deus. A reverência a Deus é a fonte do conhecimento. Podemos entender o conhecimento em seu sentido pleno como a verdade que é apreendida e aplicada à vida. Ou seja, o conhecimento só é de fato conhecimento quando a verdade que aprendemos transborda para a nossa vida prática. E esse transbordar para a vida prática nos traz a ideia de temor, de reverência ao Senhor. Não adianta absorvermos conhecimentos, ou melhor, verdades, se não aplicarmos. Se não houver aplicação, isso de fato não é conhecimento e não redundará na reverência e no temor ao Senhor. No livro de Provérbios 1:7, ele nos diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Então o texto nos mostra que o Messias era um homem que teria prazer no temor do Senhor. Versículo 3, ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Ele se deleitará em ser fiel ao Senhor. Ele se deleitará em obedecer ao Senhor. E isso deve ser tomado como exemplo para nós, como filhos de Deus e pequenos cristos que somos, como imitadores de Cristo. A partir da parte B do versículo 3 até o versículo 5, mostra que esse rei plenamente capacitado haveria de exercer justiça, a justiça absoluta do seu governo. Ele diz: não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. O profeta concentra-se aqui na justiça promovida pelo Messias. Reis após reis que vieram da linhagem de Davi tinham falhado no exercício da justiça, quer por defeito de caráter ou por incapacidade administrativa. Porém, como vimos, o Messias seria dotado de todas as habilidades para exercer o seu governo com total justiça e equidade. Ele não precisa do testemunho humano, pois ele conhece o íntimo da pessoa, ele sabe o que passa no nosso coração, o que passa em nossas mentes, o espírito de sabedoria e entendimento que repousa sobre ele. Não há nada encoberto sobre ele, para ele. Ele não pode ser enganado como os juízes humanos, como os reis humanos. Nada lhe é escondido. Ele pesará justamente a culpa e a inocência com precisão. O texto nos fala que ele julgará com justiça os pobres ou necessitados e decidirá com equidade a favor dos mansos. Mansos aqui, a palavra mansos nos pressupõe uma situação de opressão, que muitas vezes o povo estava passando, tendo seu direito oprimido, tendo seu direito negado. Porém, Deus haveria de vir para trazer alívio aos mansos de coração, ou seja, aqueles que passam por lutas, dificuldades, têm o seu direito negado, mas passam por isso com um bom espírito. Eles não buscam a vingança com suas próprias mãos, mas esperam em Deus, na manifestação do seu Filho, a justiça. Esses mansos, na maioria das vezes, não encontram justiça nesse mundo
onde a violência prevalece, onde a injustiça prevalece, onde o suborno prevalece. Mas como o próprio rei, no Sermão do Monte, nos fala, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. A partir do versículo 4, parte B, até o 5, ele mostra que o rei também condenará e trará castigo ao perverso. Ele nos diz: castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Ao executar justiça, ele ferirá a terra, isto é, o mundo hostil, o mundo que oprimiu o seu povo, que negou o direito aos mansos de coração. Ele haveria de julgar este mundo, ele haverá de julgar este mundo. Julgará os ímpios, bem como também, como Isaías mostra aqui, o perverso. Vemos Paulo falando sobre ele, trazendo uma referência, ou se referindo a ele como o iníquo, em 2 Tessalonicenses 2, 8. Jesus também se refere a ele como o abominável da desolação, Mateus 24 e Marcos 13. Com isso, vemos que a segunda vinda de Cristo haverá de ser acompanhada de um justo juízo. Ele haverá de implementar o seu tribunal. Na primeira vinda, Jesus veio como Salvador, como Messias. Em sua segunda vinda, ele virá para julgar. E com o espírito de fortaleza, como demonstração do seu poder, ele haverá de destruir como um sopro da sua boca e destruirá o perverso. Aqueles que serão alvos desse julgamento não serão apenas os ímpios, mas também o diabo e seus anjos. A referência que sopro de sua boca mostra com que facilidade Deus executará esse juízo. Há um esforço muito grande em compreender algumas passagens bíblicas em Apocalipse que apontam para esse momento. Porém, podemos verificar nas próprias Escrituras que o grande feito de Cristo, que impõe uma derrota final e fatal ao inimigo de nossas almas, Satanás, é na sua primeira vinda. É quando ele é encravado na cruz, crucificado, que, de fato, há legitimidade jurídica e o diabo ele é julgado naquele momento. A sua segunda vinda será apenas para consumar a sua obra. Mas a primeira vinda é o elemento jurídico base para o posterior julgamento, tanto dos ímpios quanto do diabo e seus anjos caídos. O versículo 5 complementa esse quadro, onde lemos que a justiça será o seu cinto e a verdade ou fidelidade será uma faixa ao redor do seu peito ou cintura, dependendo da tradução. O cinto, na época, era um instrumento indispensável para o trabalho. A pessoa se cingia para trabalhar. Demonstrava prontidão para a ação, pronto emprego. Então, a justiça e a fidelidade são vistos como indispensáveis a este governador. Paulo também nos exorta quanto à importância de nos cingirmos da verdade e nos revestirmos da couraça da justiça. Então, como eu falei, esse quadro da atividade judicial do Messias não deve ser encarado como algo rotineiro ou constante no reino por vir. Na verdade, trata da obra judicial que seria acompanhada do Messias no juízo final. E após o juízo final, ingressaremos no novo céu e nova terra, o qual o profeta Isaías passa a falar a partir do versículo 6. Um reino de paz, onde não haveria mais mal e nem vestígio de pecado, de tristeza ou de mágoas.
O fruto desse governo perfeito, dirigido pelo Espírito de Deus, conduzido com a mais pura justiça, é um reino de paz. As ilustrações que o profeta Isaías nos traz aqui nos mostram de maneira eficaz o reino pacífico de Cristo. Em uma visão parcial, ou melhor, em um cumprimento parcial, a paz desse reino é cumprida na unidade da igreja. Esse reino pacífico, em seu cumprimento parcial, é visto, pode ser experimentado por sua igreja, na unidade da igreja. Experimentamos isso quando estamos reunidos, estamos em comunhão, experimentamos a paz do Senhor. Por isso a extrema importância do momento que temos aqui, o momento que participamos dos exercícios espirituais, cumprimos as ordenanças do Senhor, e isso de fato comunica uma paz, como que experimentando aquilo que haverá de ser pleno e total no reino por vir, no novo céu e na nova terra. O cumprimento final será lá, novo céu e nova terra, na Nova Jerusalém. Nesse reinado do Messias, os temores associados à insegurança, perigos, males serão totalmente removidos, como vemos na descrição aqui no versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não haverá mais violência entre os homens, ninguém ferirá ou causará destruição a ninguém. A serena paz do paraíso será restaurada. E vemos aqui também, nesse relato, que a obra do Messias, a obra realizada na sua primeira vinda, beneficiará não somente os seus eleitos, mas inclusive a própria ordem criada. O cosmos será restaurado. O universo, a criação será renovada. Paulo nos fala sobre isso também em Romanos 8, versículo 19 a 21, quando ele fala de uma ardente expectativa que a própria criação tem, aguardando a revelação dos filhos de Deus, na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Por causa do pecado do homem, a própria criação também foi sujeita à vaidade. E a manifestação do Filho do Homem haverá de trazer restauração também a todas as coisas. O versículo 9 é tanto um resumo dos versículos de 6 a 8, quanto uma explicação. Ele resume os versos anteriores dizendo que não haverá mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte. E por que não haverá mais mal? Ele explica porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vimos anteriormente que esse conhecimento trata-se da apreensão da verdade e esta aplicada. Hoje, apesar de regenerados, transformados pela obra do Espírito Santo em nós, temos o conhecimento da verdade da lei do Senhor, mas falhamos em sua aplicação. Mas naquele dia, no reino de glória do Senhor, seremos plenamente capacitados e não pecaremos mais. O conhecimento do Senhor nos tomará de tal maneira que de fato conseguiremos cumprir isso que eu acabei de falar. As verdades apreendidas serão plenamente aplicadas em nossa vida prática. E isso nos impedirá de pecarmos. E ele continua, o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A ideia aqui é que as águas cobrem o mar ao enchê-lo até o máximo de sua capacidade. Deus estará presente em todos os lugares em santidade. E em todo lugar o conhecimento dele será desfrutado em toda a sua extensão. O versículo 10 nos mostra que a disseminação universal do verdadeiro conhecimento de Deus é obra do Messias. Sabemos que Deus se revela por intermédio do seu Filho. O próprio Jesus fala acerca de si mesmo.
Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Os apóstolos também testificam isso. Paulo fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Conhecemos a Deus porque Cristo o revelou. E sabemos isso porque aprove a Deus deixar o seu registro nas Sagradas Escrituras. Então temos o conhecimento do meio de salvação e da obra messiânica por intermédio do livro sagrado. Mas o versículo 10 aponta para um momento, naquele dia, em que todas as dúvidas, todas as interrogações que possamos ter, dado a nossa capacidade limitada, serão esclarecidas. A raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. As nações recorrerão a ele, e dele obterão conhecimento. Vemos aqui a raiz de Jessé, que antes não era alvo de atenção. Jesus, em sua primeira vinda, ele veio num estado de humilhação, ele se despiu de sua glória, e agora vemos ele exaltado como uma bandeira colocada no mais alto e sublime monte, o qual atrairá a atenção de todos e se tornará ponto de convergência de todos. Há um sentido que isso se cumpre já na sua primeira vinda, quando ele mesmo, referindo-se à forma como ele seria morto, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31 e 32, que nos fala: chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Aquilo que eu falei anteriormente, que é na sua primeira vinda que isso é realizado. E no versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se referindo a quando ele fosse levantado na cruz, aquilo que ele estava prestes a fazer atrairia não somente o seu povo naquele momento, os judeus, mas pessoas de todas as tribos, raças e nações haveriam de ser atraídas por ele através da obra do Espírito Santo. Isaías nos fala sobre esse tempo memorável, já no capítulo 2, versículo 3, quando ele nos fala: muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. As nações se voltarão para ele, como eu disse, com as suas interrogações, com as suas dúvidas, e ele, como grande mestre que é, haverá de esclarecer todas as coisas. Sabemos que há mistérios na Bíblia que Deus decidiu não revelar a nós, muito provavelmente por nossa capacidade limitada, como humanos que somos. Mas Deus haverá de esclarecer todas essas coisas no momento apropriado. Já caminhando para a conclusão, eu gostaria de ler com os irmãos a descrição segundo o apóstolo João, em Apocalipse, sobre o novo céu e a nova terra, e que os irmãos tenham como pano de fundo essa leitura que fizemos de Isaías, sobretudo os versículos finais de 6 a 9, para que pudéssemos fazer o paralelo. E ao final também trarei algumas aplicações. Apocalipse 21, eu lerei os primeiros 4 versículos. Ele diz: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus, o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas
passaram. Que essas palavras, meus irmãos, de esperança encham o nosso coração de alegria e da paz prometida pelo próprio Messias. Como eu disse, a paz já é experimentada hoje, pois a primeira vinda de Cristo, ele já inaugurou o seu reino. Seu reino já está em nós e entre nós. Ele haverá de vir de maneira plena, mas o seu reino já foi inaugurado. E a paz que advém desse reino já se encontra em nós e, sobretudo, no seio da sua igreja. Por isso devemos ter por muita estima e valorizarmos os momentos de comunhão que temos o privilégio de participar. Aqui experimentamos como que uma antecipação daquilo que viveremos a eternidade futura. Se não há prazer de estarmos aqui, que prazer teremos na eternidade futura? Essa esperança deve encher os nossos corações e apontar para a certeza da nossa salvação. Sabemos que, semelhantemente ao povo de Judá, que passaria por tremendas provações e dificuldades, nós também nesta vida passamos por dificuldades, aflições, lutas espirituais. Cada um sabe no seu íntimo as suas dificuldades, mas temos o auxílio do Espírito Santo. O Messias, como vimos, foi dotado plenamente do Espírito Santo. E ao executar a sua obra, ao ascender aos céus, ele e o Pai derramam o Espírito Santo sobre a sua igreja, capacitando-os a cumprir a grande comissão. E o Espírito Santo, como Consolador, está também aqui para nos auxiliar, para firmar os nossos passos, para testificar o nosso coração acerca da certeza da salvação, bem como também para indicar o caminho que devemos seguir. Basta que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua palavra. E não somente, como nós falamos, sensíveis à verdade, à palavra de Deus, mas inclinados a praticar a verdade. E nesse sentido, o Espírito de poder também nos dá plena capacidade para executarmos aquilo que é de fato correto, certo e perfeito. Vivemos num período privilegiado em relação aos ouvintes originais dessas exortações e profecias de Isaías. Eles viviam num tempo que ainda aguardavam a manifestação do Messias. Nós vivemos num tempo posterior, em que o Messias já veio. E se ele cumpriu a sua promessa acerca da sua primeira vinda, ele há de cumprir acerca da segunda. E isso é um alento ao nosso coração e nos comunica força para prosseguirmos em nossa caminhada de fé, em direção ao novo céu e nova terra. Tenhamos também, claro, a realidade que vivemos. Vivemos o ano aceitável do Senhor, ou seja, o período em que Deus está de boa fé, chamando o pecador ao arrependimento. Tenhamos também a consciência de que não é nossa habilidade retórica, o nosso discurso que convencerá o pecador, mas é o Espírito Santo que há de realizar essa obra. E, por isso, a glória permanece sendo totalmente de Deus. Que aguardemos com ansiosa expectativa a manifestação do Filho do Homem em seu reino glorioso, que, como eu disse, já está entre nós, já está em nós, mas haverá de se manifestar plenamente na ocasião de sua segunda vinda. Oremos.